de Estevão. Que sermão tremendo, hein? Estevão foi o primeiro de milhões de mártires que deram suas vidas por Jesus Cristo. O seu sermão no capítulo 7 de Atos também acusa diretamente os líderes religiosos de Israel. A acusação é essa: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Estevão morreu por causa desse sermão, demonstrando que era um homem cheio do Espírito. Enquanto era apedrejado, ele teve uma visão de Cristo e de Deus, por isso não lamente por ele. Jesus disse: "Esta é a vida eterna, que te conheçam, ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Estevão conheceu a Deus e a Jesus. Ele os viu. Eu trocaria de lugar com Estevão se fosse para ter a visão de Deus e de Cristo que ele teve. Eu trocaria porque, afinal de contas, é para isso que vale viver. Você só começa a viver depois que conhece Deus e Jesus Cristo. Isso sim é vida. Conhecer Deus e Jesus Cristo como Estevão conheceu. Por isso não lamente por ele. Estevão morreu conforme Deus o conduziu, orando pelo perdão daqueles que estavam tirando sua vida. Foi no apedrejamento de Estevão que tomamos contato pela primeira vez com o maior cristão e profeta de todos os tempos. Que lugar esquisito para se conhecer alguém, não? Mas Estevão passou tudo aquilo porque a graça de Deus estava com ele. Envolvido no seu martírio, havia outro homem que escreveria metade do Novo Testamento, o grande missionário da história da igreja, o maior professor e pregador que já existiu. Ele estava segurando a capa daqueles que apedrejaram Estevão até a morte. De acordo com a lei judaica, a testemunha de um crime era tão culpada quanto aquele que cometia. Se você aceita a pena de morte, pense nisso um minuto. Você acha que seria certo uma pessoa receber a pena de morte porque testemunhou um crime? Você ligaria a cadeira elétrica para que essa pessoa morresse? Ou puxaria a corda para que fosse enforcada? Você se disporia a enforcar ou eletrocutar alguém? O que você acha da pena de morte? A lei judaica era a favor da pena de morte e a testemunha tinha que mostrar sua aprovação em relação ao que estava acontecendo. Por isso, Saulo de Tarso, que era membro do Sinédrio e um cidadão romano, mostrou que estava de acordo com a execução de Estevão quando segurou as capas daqueles que, de fato, o estavam assassinando. Ele estava se fazendo tão culpado quanto aqueles que estavam apedrejando Estevão. É interessante notar que o sermão de Estevão produziu frutos. Aliás, toda a pregação do livro de Atos era ungida. Era uma pregação bíblica que coloca Cristo como centro de tudo. Você pode até se perguntar por que a pregação de Estevão foi tão frutífera assim. No capítulo 22 de Atos, o apóstolo Paulo fez menção ao fato de ter presenciado a morte de Estevão. É claro que a morte e o modo como ele morreu tiveram um grande impacto na vida de Saulo de Tarso. No capítulo 9, lemos sobre sua conversão, sobre a mudança do seu nome. Muitos estudiosos acreditam que presenciar a morte de Estevão causou um tremendo impacto em Saulo e teve um papel importante na sua conversão. Estevão morreu e não viu os frutos do seu sermão. Ele nem imaginava que seu sermão e a sua morte contribuiriam para a conversão de Saulo de Tarso. Ele morreu sem imaginar que tantas pessoas seriam levadas a Cristo e salvas através de Saulo de Tarso. Estevão não imaginou que tantas igrejas seriam formadas e que o ministério de Paulo, que levaria o evangelho para todo o mundo, seria um dos frutos de sua vida e de seu ministério. Sem dúvida nenhuma, o ministério e a morte de Estevão tiveram forte influência na vida de Saulo. Uma vez ouvi Estevão. Até onde ele pôde perceber, os únicos frutos que seu sermão tinha gerado eram aquelas pedras caindo sobre ele. Ele tinha pregado em obediência a Deus. Ele morreu pensando que sua morte era a consequência do seu sermão.
Ele estava disposto a entregar sua vida por causa daquele sermão sobre Jesus Cristo. Deus colocou no seu coração fazer aquela pregação, mesmo que isso lhe custasse a vida. Lendo todo o livro de Atos, percebemos como o sermão de Estevão foi frutífero. Aquele homem que apareceu brevemente no final do capítulo 7 e no início do capítulo 8 de Atos, liderou uma grande onda de perseguição contra os cristãos. Essa perseguição varreu toda a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. A próxima menção de Saulo de Tarso, no livro de Atos, mostra que ele se tornara um perseguidor dos cristãos. O capítulo 9 revela que ele estava indo para a Síria, ansioso para levar mais cristãos à morte. Ele não queria que os cristãos voltassem simplesmente presos para Jerusalém. Quando ele ouviu que havia cristãos na cidade de Damasco, providenciou mandados de prisão e foi à caça daqueles cristãos para levá-los à morte. Mas, a caminho da Síria, na estrada de Damasco, ele teve um contato direto com Jesus Cristo ressuscitado e, de maneira miraculosa, converteu-se. Bem, ou esse homem foi o maior milagre do Novo Testamento depois dos Evangelhos, ou foi uma grande farsa, um grande mentiroso. Vamos ter que decidir qual será a nossa opinião sobre ele, não é? Ele mesmo, nas suas cartas, principalmente na carta aos Gálatas, capítulo 1, conta que depois de sua conversão a Cristo na estrada de Damasco, houve um grande parêntese até o início do seu ministério de pregação. Paulo conta no primeiro capítulo de Gálatas que logo depois da sua conversão ele foi para a Arábia. Os estudiosos não têm certeza e discordam quanto à precisão do tempo que ele passou na Arábia. Uns falam que foram 3 anos, outros 4, outros 14 anos. Sabemos que foram no mínimo 3 anos. Paulo passou 3 anos com o Cristo ressuscitado nos desertos da Arábia. Segundo seu próprio relato, Cristo lhe ensinou tudo o que ele escreveu nestas cartas, que compõem metade do Novo Testamento. Paulo conta que depois de 14 anos ele foi para Jerusalém e pela primeira vez em sua vida encontrou os outros apóstolos. Eu sempre me perguntei o que Paulo fez para convencer os outros apóstolos de que era tão cristão quanto eles, ou até mais. De um jeito ou de outro, Paulo os convenceu de que ele tinha passado 3 anos com Jesus, assim como os outros apóstolos. É claro que Paulo lhes contou coisas sobre Jesus que só alguém que estivesse estado com ele poderia saber. Depois de lhes contar tudo isso, eles disseram: tudo bem, você vai pregar para o mundo gentil, para os não-judeus, e nós, para os judeus. Parece que foi essa a instrução que Deus lhes deu. Acho tudo isso muito intrigante. Eu não teria feito desse jeito. Paulo era um rabino e tinha todas as credenciais para pregar para judeus. Ele conhecia todo o Velho Testamento. Era um mestre reconhecido entre os judeus. Eu teria enviado para pregar para os rabinos e enviado os pescadores analfabetos como Pedro, Tiago e João para os gentios. Mas Deus não faz como a gente faria.